Olá pessoal, tudo bem? Eu gravo esse vídeo para falar exclusivamente com o público evangélico. A gente tem um problema muito grave no nosso meio e esse problema precisa ser sanado, mas para poder sanar, primeiro vamos entender o problema. Eu acabei de assistir um vídeo, que é um dentre milhares, você com certeza já viu vários vídeos assim. Pessoal perguntando, pastor, né? Pergunta para um pastor famoso aí de Instagram, de internet, né? Pastor, indica aí 3 livros que todo cristão precisa ler para mudar a sua vida e tal. Aí o pastor começa a indicação de livros. Gente, é terrível. É terrível ver, primeiro, que os pastores leem, né? Hoje em dia, né? O pastor da minha igreja, por exemplo, ele já indicou que você leia o livro do Pondé. Então, quando você vê as indicações dos pastores, eles indicam assim, não, você precisa ler o livro do Timothy Keller, você precisa ler o livro do John Piper, é incrível. Você tem que ler o livro do Max Lucado, do Philip Yancey, você tem que ler o livro do Jonas Madureira. Então, veja bem, não estou dizendo que esses autores são ruins, né? Por exemplo, estou citando aqui o Jonas Madureira, claro, é talvez o autor mais famoso no Brasil hoje. Eu tenho todos os livros do Jonas Madureira, adoro, amo, são excelentes. Mas você veja só o nível que nós estamos. A pergunta é, me diga 3, 5 livros que todo cristão deve ler, livros que vão transformar a sua vida. A pessoa vem me citar um livro de um autor do século 21. Faça essa pergunta para o Jonas Madureira, para você ver se ele vai citar o livro dele, ou se ele vai citar o livro do pastor da Assembleia de Deus. Não vai, por quê? Não é que o livro é ruim, é que livros para mudar a sua vida, livros mais importantes da história. Gente, eu não vejo um pastor citar Melanchthon, não vejo um pastor citar Wycliffe, não vejo um pastor citar Lutero. Isso aqui eu estou falando só do público evangélico, que é o público que acredita que a igreja nasceu no século XVI. Não vou nem falar aqui de autores como Agostinho, Ambrósio, Bonaventura. Não vou nem vou entrar nesse mérito para o público evangélico nem se escandalizar. Então, as pessoas estão lendo material do século XXI para mudar a vida. Gente, então vamos lá. Qual é o problema dessa história? Primeiro, se você é uma pessoa que está tendo a sua vida impactada, transformada pela literatura do século XXI, é porque você é um homem do século XXI. E se você é um homem do século XXI, você é um homem problemático. Porque a ordem de problemas na qual a igreja evangélica, vou generalizar, né? Todas as igrejas advindas da Reforma Protestante, a ordem de problemas que a igreja evangélica vive hoje é uma ordem de problemas moderna. A igreja não tem hoje problemas, né, problemas grandes, a igreja não tem hoje grandes problemas de ordem de estrutura teológica ou até mesmo dogmática, não tem. Pelo contrário, até os pontos dogmáticos que são discutíveis, hoje eles são relevados. Né? Você vê que hoje há um convívio entre um batista e um metodista, um assembleiano, você vê pastor assembleiano pregando na presbiteriana, coisa que é assim, dogmaticamente falando, teologicamente falando, é um absurdo. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um absurdo. Então, uma igreja que consegue relevar, uma igreja que consegue administrar o abismo teológico que existe entre uma igreja pentecostal e uma igreja presbiteriana, uma igreja que consegue resolver esse problema, ela é uma igreja que está pegando os problemas mais graves, os problemas mais terríveis, mais cascudos, e está resolvendo. E essa igreja está penando, está sofrendo com o quê? Problemas de ordem da modernidade. Então, se você lê um livro de um autor do século XXI e tem sua vida mudada, saiba, você é um cristão que tem problemas do século XXI. Aí você fala, mas é claro, eu tenho 30 anos, eu sou um homem do século XXI. Então, você veja só o problema que nós temos. Quando você lê literatura clássica, quando você lê teologia do século XVI, teologia do século XVII, quando você lê esses autores, você renova a sua mente. A renovação da mente do cristão, ela não vem quando você avança no tempo. Não pense você que o cristão do século 22 vai ser ainda mais atualizado do que você do século 21. Se você lê a obra de Melanchthon, né?
Se você lê, por exemplo, a Confissão de Fé de Augsburgo, você vê que você vai morrer e não vai ter a mentalidade que Melanchthon tinha. Né? Martin Bucer, ele via o evangelho de uma forma que você não consegue, você vai tentar e não vai conseguir. Então, Martin Bucer, ele estava muito mais avançado, ele tinha a sua mente muito mais renovada do que a sua mente do século XXI. Então, nós precisamos fazer o quê? Não é regredir. Quando você volta para o século XVI, da Reforma Protestante, você não está regredindo, você está avançando. Porque Cristo, ele não está no século 30, no século 40. Cristo está lá, nascido, morto e crucificado no século I. E aquele evangelho estabelecido no século I, ele não muda. Então, por que ao longo de 2000 anos, a igreja se dedica a estudar grego e hebraico? Por que o movimento da fé reformada não é um movimento de rito latino, de ordem latina, como a igreja católica de rito latino, romano? Por que a igreja protestante ela tem uma força, né, como Harvard, Yale, na sua fundação, tiveram um objetivo de fundar escolas de grego, escolas de hebraico? Por que o movimento protestante ele é preso nas línguas originárias da escritura? Porque nós entendemos que as raízes da igreja protestante, elas não estão no século 30, no século 40 ou no dia da vinda do Senhor. Elas estão no dia que o Senhor veio. Elas estão no passado passado humano nosso. Mas o nosso Deus eterno, ele estabelece a sua sabedoria ali no primeiro século. E nós temos que conformar a nossa mente não a este século, mas sim aprendermos a viver não os problemas da modernidade, porque nós não deveríamos sequer sermos modernos. Nós não deveríamos ser uma igreja que está imersa com problemas de os jovens da igreja estão enfrentando problema com a pornografia. As jovens da igreja estão enfrentando problemas de ordem, de vaidade, de culto ao corpo. Olha só. E como que a gente vai curar isso? Nós precisamos de autores do século 22, nós precisamos ler os livros do autor. Gente, esses problemas são problemas justamente porque você está imerso no século 21. Então, vamos lá. O que você precisa fazer para mudar a sua vida? Primeiro, renovar a sua mente. Você precisa conhecer a produção teológica verdadeira. E para você conhecer essa produção teológica verdadeira, que é a produção teológica que esses grandes homens de Deus, que eu citei aqui, usaram para escrever os seus livros. Você acha que um autor, né, um grande autor, vamos pegar autores brasileiros que todo mundo conhece, Franklin Martins, o próprio Madureira, quando você pega esses autores, você acha que eles ficam lendo o que no fim de semana? O cara vai ter lá um fim de semana, vai ter um feriado que ele não vai fazer nada, aí você acha que ele faz o quê? Ele vai lá pegar o último do Timothy Keller para ler. Não, ele vai ler Agostinho, o cara vai ler Tomás, sabe? O cara vai ler Duns Scott. Ele não vai ficar perdendo tempo com isso, porque é lá quando ele lê aquele material, aquele substrato que vai fornecer a ele matéria para ele produzir os seus livros. Aí você fala, poxa, Fernando, mas eu sou só um cristão, eu sou muito simples, sou uma ovelhinha. Ele não, ele fala 3 idiomas, eu mal falo português. Olha, outro problema. Então faça uma dieta literária na sua vida. Eu sou uma pessoa muito simples, sou um cristão novo convertido, tenho 2 anos de convertido, só falo português, tenho dificuldades. Ok, então você sabe que a vida espiritual, ela também está envolvida com o desenvolvimento da sua alma, da sua mente. Né? O cristão, ele não é uma pessoa alienada do conhecimento, né? Ou parafraseando Durkheim, que nem cristão era, né? Ninguém tem o direito de ser burro no tempo moderno, nesse tempo que a gente vive. Então, meu irmão, você não pode pensar assim, não, eu sou um cristão muito simples, eu vou servir a Deus na minha burrice. Não, meu irmão, o que é isso? Você tem o Espírito de Deus, vamos aprender um idioma, vamos estudar, vamos aprender a ouvir música, né? Não vou nem entrar nesse ponto da música, pelo amor de Deus, não vou entrar nisso aqui. Então, sabe, instrua-se e fala assim, poxa, hoje eu só consigo ler livros muito simples, mas daqui 5 anos eu quero estar lendo os reformadores. Então faz um plano. Poxa, eu vou passar 1 ano lendo literatura clássica, vou ler Machado, vou ler Aloysio de Azevedo, vou ler Manuel Bandeira, vou ler Olavo Bilac. Aí, ano que vem, eu já vou avançar um ponto a mais, vou começar a ler uma literatura universal. Aí, daqui 3 anos, eu já vou estar com capacidade para ler, assim, grandes oradores, grandes pregadores.
E daí você avança, meu irmão. Agora você não pode ficar vivendo a sua vida, consumindo assim, o dia a dia do crente. Ah, eu canto as músicas lá do Diante do Trono, aí depois eu vou para a igreja de Parede Preta, aí depois eu leio o último lá do John Piper. Meu irmão, você não vai sobreviver. Estou sendo bem honesto. Imagina assim, que você vai ficar nessa terra mais 40 anos. Você acha que você vai conseguir vencer as dificuldades que esse mundo nos apresenta? Sabe? O diabo não está de brincadeira, o mundo não está de brincadeira, você não está de brincadeira com você mesmo. A vida do cristão é o cristão contra tudo e todos. É Deus com o seu Santo Espírito nos dando a sua graça, né? Nos dando a fé, a esperança, o amor, para que a gente resista a tudo isso. Você tem que se alimentar, meu irmão. Então faça um planejamento para que você cresça e saia dessa anemia espiritual. Eu digo isso aqui sem o objetivo de ofender a ninguém. Estou querendo ajudar as pessoas. Por quê? Muita gente me manda perguntas nesse sentido. E quando eu começo a ver a pessoa, a conversar com a pessoa, para ver quais são os problemas da pessoa, eu vejo que a pessoa realmente ela tem problemas reais. Mas com aquilo que ela se alimenta, ela jamais vai conseguir vencer os problemas que estão sendo impostos para ela. Tem que renovar sua mente, meu irmão. Fica com Deus.